Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, dia 26 de dezembro, e você vai ver a seguir. Câmara de Três Rios vota a criação de auxílios para vereadores e reacende debate sobre prioridades. Há 178 anos nasceu o Quilombo da Tapera, em meio à luta dos escravizados em Petrópolis. Petrópolis sanciona a lei que proíbe nomeação de condenados por injúria racial e racismo na administração pública. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Câmara Municipal de Três Rios aprovou na última sessão legislativa de 2025 um pacote de benefícios direcionado aos próprios vereadores. As medidas criam vale-refeição, auxílio saúde e verba indenizatória e devem gerar um impacto superior a R$ 600 mil por ano para os cofres públicos do município. A proposta, de autoria do presidente da Casa, vereador Antônio Carlos Canavês Coelho, foi aprovada por 14 votos favoráveis e uma abstenção. O benefício será pago apenas em dias úteis e terá valor diário de cerca de R$ 42. Considerando os 15 vereadores e uma média de 20 dias úteis por mês, o custo anual ultrapassa os R$ 150 mil. Além do Vale-Refeição, os vereadores também aprovaram outros 2 auxílios, que ampliam ainda mais os gastos do Legislativo. Um dos projetos, inclusive, cria o Auxílio Saúde, que poderá ser usado para despesas médicas, planos de saúde, exames, medicamentos e até cuidados com a saúde mental. O valor pode chegar a mais de R$ 1.300 por vereador, somando quase R$ 230 mil por ano. Outro projeto institui a verba indenizatória ao exercício parlamentar com o mesmo valor e impacto financeiro. Somados, os 3 benefícios ultrapassam R$ 600 mil anuais. Em primeira discussão, primeira votação, vereador Hildo. Continuo me abstendo do voto, tá bom? Vereador Hildo se absteve. Todos concordam com o projeto, menos o vereador Hildo que se absteve. Aprovado com abstenção. A aprovação, realizada na última sessão do ano, gerou repercussão negativa entre moradores, principalmente diante das dificuldades enfrentadas pela cidade na área da saúde, como o risco de suspensão da maternidade do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em 2024. Os projetos seguem agora para o Poder Executivo, que poderá sancionar ou vetar as propostas. E sobre esse assunto, a Câmara Municipal, os vereadores e a Prefeitura de Três Rios foram procurados pela nossa equipe, mas até o fechamento desta edição, nós não obtivemos retorno. E bom, gente, resistência centenária aqui em Petrópolis, o Quilombo da Tapera é resguardado da ancestralidade. O território nasceu em 1847 aqui na cidade, através da luta de Sebastiana Augusta da Silva Correia, matriarca fundadora. Atualmente, é o único quilombo remanescente em Petrópolis, onde os descendentes mantêm a história e os conhecimentos vivos. Montanhas rochosas são consideradas guardiães ancestrais da natureza. Essa ideia se torna latente no Quilombo da Tapera, o único remanescente da cidade de Petrópolis. O território centenário localizado no Vale do Cuiabá é rodeado por 4 grandes montanhas que parecem abraçar toda a região, trazendo na memória um abraço dos griots, anciões que carregam a história e sabedoria no corpo. O Quilombo em si, nós somos os guardiões, né? Os guardiões do território. O nascimento do Quilombo carrega a força de uma anciã, que lutou para fundar o espaço de resistência e dignidade dos escravizados alforriados. Sebastiana Augusta da Silva Correia recebeu as terras de seu antigo senhor Augustinho Correia da Silva Gulão. Ela foi ama da fazenda, recebeu o nome que possuía de Agostinho e viveu 120 anos. Era rezadeira, uma arte que hoje ainda resiste na região e conhecedora das ervas medicinais. Tudo começou com a minha tataravó, Sebastiana Augusta. Ela foi escravizada pelo Agostinho Gulão, da Fazenda Santo Antônio, e eu não falo que foi doado, né?
eu gosto de falar também, que foi conquistado, porque para que hoje eu esteja aqui, o meu povo esteja aqui, ela sofreu muito dentro da fazenda e teve seu corpo usado, abusado, né? E ela resistiu muito. Então, não foi uma doação, foi com muito sangue, né? Ela conseguiu essa conquista. Petrópolis tinha 4 anos de idade quando o Quilombo da Tapera surgiu em meio à luta dos escravos alforriados da Fazenda Santo Antônio. Dona Sebastiana Augusta foi a matriarca do Quilombo, que nasceu em 1847. O Tapera era povoado por negros africanos puros e, atualmente, seus descendentes mantêm viva a história e os conhecimentos. A permanência do território em seu espaço original, que hoje já não tem a mesma configuração, foi e é um caminho árduo. A luta, desde a instalação, é pelo direito à terra e a preservação da forma de vida em meio à natureza. Nesse sentido, apesar do êxito na criação da comunidade, a matriarca e os descendentes tiveram que resistir ao sistema opressor, que apaga toda a trajetória da luta do Quilombo. O território aqui em si, a Fazenda Santo Antônio, passou em várias mãos. O Barão de Mauá. Há 178 anos, as terras que tinham sido doadas por Agostinho Correia a Sebastiana acabaram sendo vendidas para outro proprietário um dia após a morte do fazendeiro. A façanha foi organizada pelos 2 sobrinhos de Agostinho. No processo de tramitação de posse, os quilombolas permaneceram nas terras sem sofrer diretamente pelos protagonistas das negociações, até o momento em que os direitos de permanecer no território de origem começaram a ser ameaçados por uma empresa do ramo agropecuário. Até então, eles não mexiam com a comunidade, até ser vendido para a empresa Caraí Empreendimentos. Aí sim eles começaram a mexer aqui com o nosso território. Apesar das tentativas de extinção do Quilombo, os afrodescendentes seguiram mantendo as formas originais, mesmo com outras provações. Em 2011, os quilombolas foram obrigados a sair da Tapera em razão do desastre socioambiental que aconteceu na região serrana, que foi considerada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como a maior catástrofe climática do Brasil. Na tragédia de 2011, onde a gente morava antes, eles falavam que era terra fria, né? Aqui era terra quente, lá era terra fria do lado do rio. Aí tivemos que sair do território e aonde era antes não pôde mais ser construído. Durante esse período, parte da família verificava o território para não perder o direito ancestral da terra, com medo da especulação mobiliária. Estamos resistindo até hoje. E a gente ficamos fora um tempo, mais perto do território, né? Com medo de grileiro começar a querer vir para cá e se começar a fazer especulação imobiliária, né? Após as obras financiadas pelo município, os quilombolas voltaram a residir na Tapera. Aí começou as obras, teve uma paralisação, porque a empresa Caraí Empreendimento falou que não podia, que a terra era deles. Aí pararam, mas aí conseguimos, no meio, o Dr. Charles foi em Brasília, no meio do mensalão, ele conseguiu que o Joaquim Barbosa derrubasse e eliminar. Aí derrubou, aí conseguimos que a construção continuasse. Quilombos são comunidades formadas por povos que passaram por um processo de resistência territorial, social e cultural, no período escravocrata do Brasil. De origem tupi, Tapera significa fazenda abandonada. Denise André ressalta que no Quilombo todos os moradores vivem de modo tradicional de organização, ancorados na lógica das relações de parentesco, de apropriação, usando os espaços, sobretudo, coletivamente. Nossa comunidade, até 2011, eram 13 famílias que resistiram, né, a todo o apagamento da nossa história. A gente se sente mesmo, a gente fala mesmo que nós somos a família da resistência, né? E daí, hoje nós estamos em 27 famílias, em 78 pessoas. Atualmente, os moradores da Tapera se organizam pela conquista da titulação das terras, pois a partir do título são construídas políticas sociais que atendem à demanda dos quilombolas, em diversos aspectos, como direito ao acesso básico de saúde, lazer, transporte e serviços. Tem poucas políticas públicas, chega política pública isso aqui, só que não chega políticas públicas que nos representam.
Quilombo é sinônimo de resistência. É importante resgatar as memórias e mostrar a potência desse patrimônio histórico dentro da cidade imperial. Para os quilombolas, o território tem um grande significado. O símbolo da resistência aqui dentro de Petrópolis. E a gente volta a falar sobre o Quilombo do Tapera na quinta-feira, na próxima quinta-feira, dia 1º de janeiro, na nossa edição especial de Ano Novo. Mas agora, mudando de assunto, foi sancionada a Lei número 9.171 deste ano de 2025, que proíbe a nomeação de indivíduos condenados por injúria racial ou racismo para cargos na administração pública municipal pelo período de até 8 anos após o cumprimento da pena. A nova legislação impede que pessoas condenadas pelos crimes de injúria racial e racismo ocupem cargos efetivos ou em comissão, tanto na administração direta quanto indireta do município. A norma também determina que todo nomeado declare por escrito, antes da posse, que não se enquadra nas vedações previstas em lei. Além disso, caberá ao órgão responsável pela nomeação fiscalizar o cumprimento da legislação, podendo solicitar informações e documentos aos órgãos competentes. Todos os atos praticados em desacordo com a lei serão considerados nulos a partir de sua vigência. O texto da lei, de autoria da vereadora professora Lívia Miranda, ressalta ainda que o prazo de 8 anos após o cumprimento da pena busca equilibrar o direito à reintegração social, com a necessidade de preservar a credibilidade das instituições públicas e proteger a sociedade de práticas discriminatórias. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Farmácia roubada durante a madrugada de quarta-feira no centro de Petrópolis. Polícia Militar apreende motocicleta e adolescente é apreendido em Três Rios. Mulher é presa por tráfico de drogas em Areal. Homem é preso por furto em veículo no centro de Areal. Cartões Rio Card Mais deixam de ser aceitos no transporte municipal de Nova Friburgo a partir do dia 1º de janeiro de 2026. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse
www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, na madrugada de quarta-feira, uma farmácia foi alvo de um roubo aqui no centro da cidade de Petrópolis. 3 criminosos invadiram o estabelecimento e fugiram, levando mercadorias avaliadas em cerca de R$100 mil. Quem traz mais detalhes é a repórter Mariana Braga. Na madrugada de quarta-feira, policiais militares atenderam uma ocorrência de roubo em um estabelecimento localizado na rua Paulino Afonso, número 372, no centro de Petrópolis. De acordo com o relato das vítimas, 2 mulheres e um homem invadiram uma farmácia. O homem, inclusive, estaria armado com uma arma branca. O trio roubou diversos medicamentos e produtos cosméticos e ainda tentou acessar o cofre e o caixa, mas não conseguiu. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram do local, levando apenas as mercadorias, causando um prejuízo de aproximadamente R$100 mil. Imagens do circuito interno e externo do estabelecimento foram coletadas e estão sendo analisadas para auxiliar na identificação dos autores e do veículo utilizado na fuga, escrito como um Renault Duster branco. As vítimas foram encaminhadas para a 105ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Mariana Braga, para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. Na terça-feira, a Polícia Militar apreendeu um adolescente e uma motocicleta na rua Padre Solano, no bairro Vila Isabel, na cidade de Três Rios. Essa ação teve início após informações de que estaria acontecendo um possível desmanche de veículo na localidade. A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de fato análogo ao crime de receptação. A ação aconteceu após informações de que estaria acontecendo um desmanche de uma motocicleta na rua Padre Solano, no bairro Vila Isabel, em Três Rios. No local, os policiais encontraram um adolescente de 17 anos em frente a uma casa. Com autorização da responsável legal pelo imóvel, os agentes entraram na casa e encontraram uma motocicleta Honda CG que estava com a numeração suprimida. O adolescente informou que havia trocado o motor da motocicleta e alegou que o anterior estava com defeito. Segundo ele, o motor foi adquirido através de um grupo de WhatsApp, mas sem conhecer a identidade do vendedor. O veículo e o adolescente foram encaminhados para a 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios. E na cidade de Areal, uma mega operação integrada da Polícia Militar resultou na prisão de uma mulher por tráfico de drogas. A ação mobilizou dezenas de policiais e apreendeu drogas, um simulacro de arma de fogo e uma motocicleta adulterada. Policiais militares do 38º Batalhão realizaram na tarde de terça-feira uma operação integrada de policiamento e repressão qualificada no município de Areal. A ação ocorreu nas localidades de Vila Adelaide, Gabi, Pará, Grão-Pará, Buraco do Sapo e Amazonas, com o objetivo de coibir a atuação de criminosos, reprimir o tráfico de drogas e cumprir ordens judiciais. A operação teve início às 3h30 da tarde e contou com a mobilização de 28 policiais militares, envolvendo equipes do 38º Batalhão de Polícia Militar e efetivo de apoio dos batalhões que integram o 7º Comando de Policiamento de Área. Na comunidade do Buraco do Sapo, os policiais localizaram uma carga de drogas, além de materiais utilizados para indolação e objetos relacionados à atividade criminosa. No local, uma mulher foi presa em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas. Outros 2 indivíduos também foram conduzidos para averiguação após serem encontrados em posse de um simulacro de arma de fogo, uma balança de precisão e uma motocicleta com sinais de adulteração. Ao todo, foram apreendidos 12 pinos de cloridrato de cocaína, um simulacro de pistola, uma balança de precisão, uma motocicleta adulterada e R$ 130 em dinheiro. Todo o material apreendido e os envolvidos foram encaminhados à unidade policial para registro da ocorrência.
E ainda na cidade de Areal, a Polícia Militar prendeu um homem por furto a um veículo no centro da cidade. A prisão aconteceu na segunda-feira, após a carteira de uma mulher ser furtada na Praça Presidente Castelo Branco. Quem traz mais detalhes é o repórter Jonathan Joras. Uma mulher de 35 anos relatou que estacionou o carro por poucos minutos na Praça Presidente Castelo Branco, no centro de Areal. Quando voltou, percebeu que a carteira que estava no interior do veículo havia sido furtada. Pouco tempo depois, a vítima passou a receber notificações de compras realizadas com os cartões que estavam na carteira. Posteriormente, a Polícia Militar, com o apoio da Guarda Civil Municipal, prendeu o homem de 42 anos no centro de Areal. Foi muito rápida a ação. Quando eu percebi, imediatamente eu fui até a delegacia, desesperada, chorando muito, porque toda hora o meu telefone estava apitando, né, que ele estava fazendo compras no meu cartão, dinheiro, né, dentro da carteira, alto. E assim, o desespero foi grande, mas graças a Deus conseguimos localizar ele. Ele confessou que escondeu a carteira em uma área de mata da localidade, onde o objeto foi recuperado. O homem foi encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Jonathan, muito obrigada pelas informações. E, gente, agora um alerta aos moradores de Nova Friburgo. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, quem utiliza ônibus e vans municipais na cidade vai precisar ficar atento. Os cartões Rio Card Mais deixam de ser aceitos no transporte público da cidade e o cartão Partiu passa a ser o único meio de pagamento válido nas linhas operadas pela FAO. Quem traz mais detalhes é a repórter Evelyn Carvalhais. A transição do sistema de bilhetagem entra na fase final e até o dia 31 de dezembro os cartões Rio Card Mais ainda serão aceitos no transporte municipal. A partir do dia 1º de janeiro, apenas o cartão Partiu poderá ser usado. A Prefeitura orienta os usuários a não deixarem a troca para a última hora. E o novo cartão garante integração automática entre ônibus e vans sem cadastro, elimina o uso de dinheiro e oferece mais segurança, com bloqueio e recuperação de créditos. Os cartões Rio Card Mais seguem válidos nas linhas intermunicipais. Promotores estão nos terminais rodoviários de 8 horas da manhã até as 6 da tarde para orientar a população. A primeira via do cartão pode ser solicitada gratuitamente pela internet. E há ainda uma loja no centro e pontos credenciados, espalhados por diversos bairros da cidade. Eu sou a Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Evelyn, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Saiba como lidar com as contas de fim de ano e se preparar para 2026. A arrecadação federal bate recorde de 226 bilhões de reais em novembro. Petrópolis é a capital estadual da tecnologia. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz.
As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, o fim do ano chega e cresce a preocupação em colocar as contas em ordem e definir prioridades para o próximo ano, em 2026. E entre as festas, dívidas e a entrada do 13º salário, esse é o período ideal para revisar alguns hábitos e estabelecer um planejamento financeiro capaz de garantir um começo de ano mais estável. O planejamento e a educação financeira são medidas fundamentais para começar o ano de 2026 com mais estabilidade. No entanto, de acordo com o consultor financeiro Myron Duarte, os fins de ano são muito problemáticos, em razão da grande quantidade de propagandas. Que tem que priorizar primeiro, por exemplo, quando tem em relação ao pessoal que é assalariado, né, que recebe 13º, o pessoal mesmo que tem um negócio, essa época do ano também começa a vender mais. Então, tem que tomar muito cuidado para ter um pouco o coração duro, para justamente guardar um pouco de dinheiro, para justamente usar isso para pagar dívidas, quitar esse tipo de coisa. Segundo o especialista, o 13º salário, por exemplo, pode ser usado para pagar dívidas, já que os juros de débitos são maiores que rendimentos de alguns tipos de investimentos, como a poupança. Porque os juros de dívidas é muito maior do que você pegar esse dinheiro, por exemplo, e aplicar numa poupança e você guardar, ou você comprar alguma coisa. Então, eu sugiro, né, que use esse dinheiro para justamente quitar esses problemas que a gente tem na nossa vida, né? Outra estratégia destacada pelo especialista é a negociação quando se torna possível reduzir o valor de dívidas. De acordo com o especialista, o ideal é ter um orçamento doméstico. Com uma lista básica de gastos, é possível ter uma visão mínima de quanto o consumidor terá no início do mês, no caso janeiro de 2026. O que eu sugiro é sempre quando fizer essa conta, separe um pedacinho do que sobrar para guardar, fazer uma poupança para você depois se divertir ou até utilizar para a sua vida mesmo. Agora, o importante é você decidir o valor que você vai guardar e guarde no início do mês. Porque se você deixar guardar para o final do mês, você não guarda, você gasta. Segundo o mapa de inadimplência e negociações de dívidas do Serasa, até setembro de 2025, o país estava com pouco mais de 70 milhões de endividados. Até este mês, a população com idades entre 41 e 60 anos representava a maior fatia da população endividada. A educação financeira faz toda a diferença. Né? Se você cresce numa família onde seu pai e sua mãe ensinam isso a você, você com certeza vai ter uma vida mais tranquila com relação a isso. O problema é que com essa enxurrada de propagandas que a gente tem, né? E a facilidade que tem da gente parcelar as coisas, a gente tem que tomar muito cuidado. Myron ainda destacou a importância da educação financeira desde o período escolar, já que o dinheiro físico não é tão presente nos dias de hoje. Que hoje a gente gasta tudo com que eu brinco, com dinheiro de plástico, né? O cartão de crédito é muito complicado, porque você vai gastando, e você não sabe quando você gastou. Myron ressaltou a importância do 13º salário não só para quitar dívidas, mas também para pagar impostos como IPVA e IPTU. O ano que vem, em janeiro, você já tem IPTU, você já tem IPVA, para quem tem filhos na escola, você tem material das crianças, né, esse tipo de coisa.
Então, você se programe, faça uma listinha dos seus custos fixos, isso que eu recomendo, né? Além dos aspectos socioeconômicos e financeiros, é importante identificar e compreender os aspectos psicológicos que as dívidas podem causar ao consumidor. As dívidas, elas afetam a saúde mental de forma muito direta no cotidiano, né? A pessoa, ela passa a viver em estado de alerta, né? Sempre muito preocupada com o próximo boleto, com as cobranças, né? A sensação de que perdeu o controle das coisas. De acordo com Tamara, o endividamento pode causar alguns processos mentais, como o aumento da ansiedade, interferência no sono, gerar irritabilidade, entre outros. Além disso, o excesso de dívidas pode afetar inclusive a autoestima. Essa autoestima ela costuma cair porque a dívida, muitas vezes, ela é vivida como um fracasso pessoal, né? A gente tende a olhar para esse processo do endividamento como fracasso de não conseguir, de não dar conta. Segundo a especialista, os sintomas psicológicos do processo de estar endividado aparecem no dia a dia de forma silenciosa. A pessoa começa a ter uma ansiedade constante, aquele aperto no peito, aquela preocupação que não desliga, que não passa. Além desses sintomas, a vergonha é um dos maiores obstáculos que a pessoa endividada pode enfrentar no processo da busca por ajuda, seja financeira ou psicológica. Então, por causa dessa sensação, elas começam a adiar conversa com a família, né, no sentido de esclarecer ali o que é que está acontecendo, de pedir ajuda. Outro fator abordado pela especialista é sobre como as compras aliviam a ansiedade, o que pode aumentar ainda mais as dívidas. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem psicoterapêutica que se concentra em como os pensamentos, sentimentos e comportamentos de uma pessoa estão interligados e, de acordo com Tamara, esta abordagem é uma das mais utilizadas. A terapia cognitivo-comportamental, né, que se demonstra muito eficaz dentro desse trabalho, desse processo, porque trabalha ali diretamente com os pensamentos automáticos do sujeito, a ansiedade, os comportamentos que mantêm ali aquele ciclo. A especialista ainda ressaltou que as abordagens não se prendem apenas às dívidas. Não se vai olhar para a dívida especificamente, né, como um fracasso ou como um ponto ali de virada, mas como uma oportunidade de se reconectar com seus valores, reorganizar as suas prioridades, reconstruir caminhos mais conscientes. A compreensão desses fatores emocionais é essencial para que possamos desenvolver estratégias eficazes de controle de gastos e evitar o endividamento desnecessário. Esse período de fim e início de ano, os gastos são muito altos, então a gente precisa mesmo se organizar financeiramente. Mas ainda falando em economia, a arrecadação da União com impostos e outras receitas teve recorde para o mês de novembro, alcançando 226 bilhões de reais, segundo dados que foram divulgados pela Receita Federal. Em comparação com novembro de 2024, o resultado apresenta um aumento real de 3,75% em valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A arrecadação de 226 bilhões de reais é o melhor desempenho para o acumulado de janeiro a novembro. No período, a arrecadação alcançou mais de 2 trilhões, representando um acréscimo corrigido pelo IPCA de 3,25%. Os valores se referem a tributos federais, como imposto de renda, receita previdenciária, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, programa de integração social, entre outros. A arrecadação com royalties e depósitos judiciais, que não são apurados pela Receita Federal, também entram na conta. Quanto às receitas administradas pelo órgão, o valor arrecadado no mês passado ficou em cerca de 214 bilhões de reais, representando um acréscimo real de pouco mais de 1%. No acumulado do ano, a arrecadação da Receita alcançou mais de 2 trilhões de reais, alta real de quase 4%. No acumulado de janeiro a novembro, a base de comparação, entretanto, está influenciada por eventos não recorrentes,
ou alterações de legislação que ocorreram em 2024 sem contrapartida em 2025. Em 2024, houve recolhimento extra de 13 bilhões de imposto de renda retido na fonte, referente à tributação de fundos exclusivos, o que não ocorreu em 2025. A lei que muda o imposto de renda incidente sobre fundos de investimentos fechados e sobre a renda obtida no exterior por meio de offshores foi sancionada em dezembro de 2023. Também houve uma arrecadação atípica do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, que incidem sobre o lucro das empresas. De janeiro a novembro de 2024, o recolhimento extra foi de 4 bilhões de reais, enquanto no acumulado deste ano chegou a 3 bilhões de reais. E, gente, o ano de 2025 marcou definitivamente a transformação de Petrópolis em um dos principais polos de inovação do país. Muito além de decretos e de títulos, a cidade viveu um período de consolidação do seu ecossistema tecnológico, ampliando investimentos, fortalecendo parcerias acadêmicas e atraindo olhares nacionais para sua capacidade de formar talentos e gerar conhecimento. Se antes a cidade já despontava como referência na área, 2025 foi o ano em que Petrópolis assumiu com firmeza o protagonismo tecnológico no estado do Rio de Janeiro. A cidade imperial tem desde 2015 um espaço tecnológico muito importante, o Laboratório Nacional de Computação Científica. Não tem um outro espaço dedicado à ciência e à computação como é esse aqui, né? Está ancorado em Petrópolis desde 98 e é um ativo de valor imensurável para nós. Em março, Petrópolis foi considerada a capital tecnológica do estado do Rio de Janeiro e um decreto publicado no Diário Oficial. Segundo estimativas do Serratec, Petrópolis possui mais de 400 empresas no setor de TI, gerando mais de 5 mil empregos e um faturamento que passa R$1 bilhão. Esse avanço não aconteceu por acaso. Em 2025, Petrópolis apostou na ciência e na formação como um caminho para um desenvolvimento duradouro. Ajuda também a fomentar a parte de políticas públicas dentro da tecnologia, não só através da inteligência artificial, mas como vários outros programas que são rodados aqui, como o Projeto Genoma, vários outros. E, logicamente, que isso fomenta ainda mais o setor tecnológico, que é vital para o crescimento da nossa cidade. O LNCC hoje é contemplado com os 5 cientistas mais citados no mundo são daqui do LNCC. Isso tudo porque tem um equipamento também compatível com essa parte da ciência, que o material humano ele é primordial para isso tudo. Não adianta só ter equipamento se não tiver material humano junto. Então o LNCC contempla isso tudo, Petrópolis é a capital estadual da inovação, então só agrega valor para que a gente possa realmente ter a cidade sempre em destaque na área de tecnologia. A atualização da máquina colocou em evidência o potencial de Petrópolis para avançar em pesquisas de ponta e pavimentar o caminho para se tornar a capital nacional da inteligência artificial, um objetivo que começou a ganhar forma ao longo dos últimos meses. Com a chegada do supercomputador em 2015, não só Petrópolis ganhou, o Brasil todo ganhou, porque pesquisadores do país todo puderam ter uma ferramenta de precisão e rápida à disposição. Petrópolis cresceu com isso, né? Universidades, centros de pesquisa, empresas que junto com o LNCC fazem uso desse supercomputador. Em setembro, foi realizada uma reunião entre autoridades, pesquisadores e representantes da sociedade civil para defender a instalação do novo supercomputador do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial no município, o que reforçaria ainda mais a importância da cidade no ramo tecnológico. Vai ser um marco pela grandiosidade do equipamento, pelas pesquisas que ele vai poder atacar, pelo desenvolvimento regional que ele vai trazer para a cidade. Tudo isso vai fazer com que Petrópolis movimente o seu ecossistema de tecnologia e a cidade dê um ganho exponencial. Mais do que um reconhecimento, o título simboliza uma trajetória construída em parceria entre governo, universidades, instituições científicas e empresas. Uma trajetória que aponta para um futuro em que Petrópolis pretende não só acompanhar, mas liderar a inovação no Brasil. E você vai ver depois do intervalo. Empreendedorismo feminino bate recorde histórico no Rio antes do fim de 2025. Professora Janir Lage lança a segunda edição do livro Coração Alfabetizado,
Flipetrópolis 2025. O governo do estado inaugura o 15º Restaurante do Povo. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do Povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do Povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E, gente, o empreendedorismo feminino bateu um novo recorde no Rio de Janeiro antes do fim de 2025. Em 11 meses, mulheres abriram mais de 36 mil empresas e já lideram quase metade dos novos negócios registrados no estado neste ano. O empreendedorismo feminino segue em forte crescimento no estado do Rio de Janeiro e atingiu, antes mesmo do encerramento de 2025, o maior número de empresas abertas por mulheres em toda a história.
Dados da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro apontam que entre janeiro e novembro deste ano, 36.152 empresas foram formalizadas por mulheres, superando o recorde anterior de 2024, quando foram registrados 35.957 novos negócios liderados por empreendedoras. O número representa 45% do total de 79.424 empresas abertas no estado em 2025 e marca o maior volume já registrado nos 217 anos de existência da Juscerja. Em média, mais de 3.200 empresas por mês foram abertas por mulheres ao longo do ano. Na comparação com anos anteriores, o crescimento é consistente. Em relação ao mesmo período de 2024, o aumento foi de 8,6%. Em relação a 2023, quando 31.584 empresas foram abertas por mulheres, o aumento foi de 14,5%. Entre os fatores que impulsionam esse avanço estão a simplificação dos processos de registro e a redução da burocracia, que ampliaram o acesso à formalização. Os setores de saúde e bem-estar concentram a maior parte dos negócios femininos, com destaque para consultórios de psicologia e psicanálise, consultórios médicos, comércio de vestuário, serviços de escritório e restaurantes. Os municípios que lideram a abertura de empresas por mulheres em 2025 são Rio de Janeiro, com 18.471 registros, seguido por Niterói, Duque de Caxias, São Gonçalo e Nova Iguaçu, reforçando a importância dos grandes centros urbanos como polos de empreendedorismo. E a professora petropolitana Janir Lage lançou a segunda edição do livro Coração Alfabetizado durante a programação do Flipetrópolis 2025 no Palácio de Cristal. Na obra, a autora oferece um convite aos leitores para enxergar a alfabetização como um processo que combina técnica e afeto. Com mais de 40 anos de atuação na educação, Janir construiu uma carreira marcada pela inclusão, pelo acolhimento e pela sensibilidade no processo de aprendizagem. No livro, ela propõe uma reflexão que vai além das letras e da sala de aula, pois para ela, alfabetizar também é um ato de empatia, de escuta e de humanidade. Ao longo da carreira, Janir passou por diversas escolas da rede municipal de Petrópolis, atuando como professora, orientadora e gestora. A experiência com alunos com deficiências marcou profundamente a trajetória da educadora e ajudou a moldar o conteúdo da obra. A apresentação do livro integrou a programação da Flipetrópolis 2025, festival que transformou o Palácio de Cristal em um grande ponto de encontro entre autores, educadores e leitores, no final do mês de novembro. A nova edição do livro Coração Alfabetizado está mais colorida, com uma apresentação diferente, reunindo vivências e reflexões que reforçam a importância de uma educação mais sensível, inclusiva e transformadora. E para os leitores, a autora deixa um conselho especial. Que só se lê bem com o coração. O raciocínio que a gente tem e que ele é muito bom, mas às vezes ele atrapalha e a gente tem que usar o coração. É mais perigoso, mas eu quero te dizer que vale a pena. Para Janir, tantos anos de experiência se transformaram em afeto, um sentimento que a fez olhar a vida de outra forma, para além do superficial, despertando um olhar mais sensível para dentro e o desejo de investir em um futuro mais afetivo e humanizado. Olhar a vida com outro olhar é saber que tudo vale a pena, que vale a pena você investir neles, apostar neles, dar coragem a eles para enfrentarem a vida, que para eles é bem mais difícil do que para nós que somos ditos normais. E, gente, na terça-feira, o governo do estado do Rio de Janeiro inaugurou o 15º Restaurante do Povo no Meier, na zona norte da capital. A nova unidade foi aberta com cardápio especial de Natal e vai servir 2.000 refeições por dia. A nova unidade do Restaurante do Povo tem capacidade de atender 220 pessoas de forma simultânea e de servir 2.000 refeições por dia, divididas entre cafés da manhã, almoço e jantar. O café da manhã vai custar 50 centavos, já o almoço e jantar,
R$1. Com um investimento de R$22 milhões, a unidade administrada pelo Estado vai proporcionar um ambiente de 1.500 metros quadrados, com áreas climatizadas e acessibilidade. Além disso, pessoas idosas e com deficiência terão direito à alimentação gratuita. Na inauguração do 15º Restaurante do Povo, que aconteceu próximo à data comemorativa do Natal, os pratos principais foram Chester à Califórnia e carne assada ao vinho. Para acompanhar, farofa rica, arroz à grega, feijão, maionese e salada. De sobremesa, foram servidas jabanada, mini panetone e ameixa. Esse é o 15º restaurante que eu abro ou reabro, entre os que a gente inaugurou novos e os que estavam completamente paralisados. É o RJ Alimenta, que são as quentinhas, são os restaurantes do povo, café da manhã do trabalhador, são mais de 13 milhões de refeições por ano. Vamos agora à previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, chegamos a mais um fim de semana, essa semana que foi um pouco dividida por conta do Natal aí, que foi de quarta para quinta-feira, muita gente voltou a trabalhar hoje, outros já estão emendando, mas claro, é sempre a previsão do tempo que a gente mais espera, a do fim de semana. E por isso, já estamos aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai trazer essas informações pra gente. Então, Evelyn, boa tarde para você, muita gente de folga, a gente está aqui trabalhando, mas amanhã a gente está descansando. E aí, qual que é a previsão do tempo para esse fim de semana? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, eu já adianto que vem sol por aí, um clima típico de verão. Então, as expectativas estão boas aí para curtir o final de semana. Como sempre, começando por Nova Friburgo, o sábado será de sol, com nevoeiro de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite haverá poucas nuvens e as temperaturas vão variar entre mínima de 17 e máxima de 29 graus. No domingo haverá sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã tem previsão de sol com nevoeiro de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, mais nevoeiro. E as temperaturas podem variar entre mínima de 18 e máxima de 29 graus. No domingo, haverá sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, a previsão é de nevoeiro e os termômetros variam entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. Aqui em Petrópolis, o sábado será de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto e as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. No domingo, o dia será de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. E nesse caso, os termômetros variam entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. Agora, partindo para a região centro-sul do estado, a previsão em Paraíba do Sul é a mesma para os 2 dias. Serão dias de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. No sábado, as temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 35 graus. E no domingo, a mínima será de 21 e máxima de 36 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias, o sábado será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde e sem chuva. E as temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 35 graus. No domingo, haverá sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. E os termômetros variam entre mínima de 22 e máxima de 36 graus. Então a gente já sabe, vem calor por aí. Evelyn, você tem razão, o verão chegou com tudo. Olha só essas previsões para esse fim de semana, e um fim de semana que muita gente emenda aí o Natal com o Ano Novo, então tem muita gente de folga, aproveitando bastante as praias. Mas o que eu fiquei mais impressionada, Evelyn, que a gente viu aí que tem muita previsão de calor para todas as cidades da região de cobertura, mas na região centro-sul, as máximas são de 35 e 36 graus nas cidades de Paraíba do Sul e Três Rios. Então vai estar muito quente. E até naquelas cidades que tem previsão de chuva, é aquela chuva de verão, é uma pancada
pancada de chuva em algum momento do dia, só para refrescar, mas ainda assim, muito calor. Então, olha, Evelyn, aquela dica que você sempre gosta de dar, manter-se hidratado, porque é importante tomar cuidado para não cair a pressão, igual a gente fala aqui, que a minha cai rapidinho, mas se manter sempre hidratado e cuidado com a exposição ao sol, principalmente naqueles horários ali próximo do meio-dia, que o sol está cada vez mais quente. Então, Evelyn, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, é sábado, então é aquele dia de conferir um resumo das principais notícias desta semana. E quem traz esse resumo para você é Evelyn Carvalhais. E na segunda-feira, nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo com vocês a partir de 1 da tarde. Um bom fim de semana e até lá!